Com certeza, vamos estar falando aqui sobre algumas chaves que abrem portas para a cura divina, para essas pessoas que querem ser usadas, que já estão sendo usadas, pessoas que têm um chamado, têm um ministério, né? Porque nós não estamos aqui vendendo milagres, não estamos vendendo cura, que às vezes as pessoas confundem isso, né? As pessoas dizem assim, como assim? Quer dizer que é uma varinha mágica? Fala a palavra correta, a palavra certa, abracadabra e o milagre acontece? Não, nós não estamos aqui oferecendo isso. Isso aí é hipocrisia. Nós estamos aqui falando com ministros de cura, pessoas que já estão buscando, pessoas que estão crescendo e ainda estão meio que perdidas no chamado, né? Então, o pouco conhecimento que nós temos, nós queremos compartilhar aqui nessa transmissão. É, aquele primeiro programa que nós gravamos, número 24, tem mais de um ano? Tem mais de um ano. Tem mais de um ano e pouco, eu acho. Um ano, talvez um ano e alguns meses. E com certeza aconteceu mais curas e mais milagres, com certeza sempre temos que aprender algo, né? Aprendemos algo com o Senhor. É, e qual é uma primeira chave para aquele que quer ser usado na cura, o que ele precisa aprender ou o que ele precisa fazer? Bom, em primeiro lugar, antes de falar dessas chaves, o pastor citou aí que desde o do nosso primeiro podcast até hoje aconteceram muitas coisas, muitas situações aconteceram e claro que houve uma evolução, mas essa evolução eu posso dizer em aprendizado, uma evolução em aprendizado, em conhecimento, mais discernimento das coisas, discernimento de espírito. E o nosso espírito, ele é treinado, assim como o nosso corpo é treinado, o nosso espírito também é treinado. Quando você vai na academia, você está exercitando os seus músculos, exercitando o seu corpo, da mesma forma o nosso espírito também é treinado. Na medida em que a gente pratica, nós vamos ficando mais hábeis, com mais habilidade e vamos entendendo melhor o mundo espiritual. Então, os discípulos aprenderam com Jesus. Eles andaram 3 anos com Jesus e aprenderam com Jesus. Jesus era o modelo deles, Jesus era o mestre. E o próprio Jesus disse: enquanto o noivo está com eles, eles não podem jejuar, mas quando o noivo for tirado, eles terão que jejuar. Então, eles andavam com Jesus, aprenderam com Jesus. Quando você vê na Bíblia Sagrada, por exemplo, Samuel. No começo, Samuel não sabia nem discernir a voz de Deus. Ele confundiu a voz de Deus com a voz do sacerdote Eli. E ele deu a viagem perdida por 3 vezes por não reconhecer a voz de Deus. Então, quando nós não estamos treinados, quando nós não estamos acostumados, damos muitas viagens perdidas. Às vezes, um pregador de cura, ele poderia ter visto muito mais milagres e muito mais curas em um culto, mas não aconteceu pelo fato de que ele não soube discernir o mundo espiritual. Então ele está dando voltas perdidas, está perdendo grandes oportunidades. Por isso que nós falamos quando falamos sobre chaves, chaves é conhecimento, entendimento, compreender o mundo espiritual, o momento em que estamos ali envolvendo, né? Então, quando eu falo sobre chaves, eu me lembro de Moisés, por exemplo. Deus, antes do Senhor enviar Moisés para o Egito, o Senhor treinou ele antes. Né? O Senhor disse para ele: joga uma vara, joga essa vara no chão, a vara virou cobra, põe a mão no peito, a mão ficou leprosa. Então Deus estava preparando Moisés para um momento único. Eu acho que aqui já é uma chave, hein? Eu acho que vamos ter mais de 7 hoje, viu? Já é uma chave essa daqui, né? Então o preparo, o treino, a prática, isso é uma grande chave. E é onde foi que Moisés começou a se sentir seguro no seu chamado. Quando ele, antes de ir a Faraó, já via uns resultados ali. Então,
quando ele chegou diante de Faraó, ele não teve dificuldade de jogar a vara para a vara virar cobra, porque ele já tinha visto isso acontecer antes. Então Deus nos treina no nosso quintal, na sala da nossa casa, para depois nos enviar. Então primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então Deus preparou Moisés, e Moisés então esteve muito mais seguro porque viu que Deus era com ele, assim como Davi. Por que será que Davi ele teve a facilidade de se encontrar com o gigante e não temer a altura, o tamanho do gigante, a força do gigante? Ele tinha certeza que o gigante ia cair. Por quê? Porque ele já era experimentado em batalhas. Antes de Davi chegar ao gigante, ele já matava urso, ele já matava leão. E a Bíblia diz que ele pegava o leão pela barba. Arrancava a ovelha da barba, da boca do leão e matava o leão. Então, imagina o preparo que Davi teve antes de chegar até Golias. Então aqui tem uma poderosa chave aqui. Comece, você que está começando a ministrar, você que está sendo despertado para o ministério de cura, não queira começar já no alto, não queira começar já nas questões mais complicadas, mais difíceis. Começa nas coisas mais simples. Comece orando por pessoas na sua casa, comece orando pelos seus parentes, comece orando nos cultos pequenos. Eu costumo dizer, né, eu já falei isso aqui, eu acho que em outro podcast, que quando eu comecei a ministrar cura, eu comecei a ir nas igrejas pequenas. Eu não tinha tanta segurança ainda, eu tinha medo. Aquele medo de orar e não ser curado, né? Eu lembro que eu cheguei numa igreja, eu olhei para um rapaz e falei assim, o que você tem? Ele disse, eu tenho uma perna menor que a outra. E eu não tive coragem de orar por ele. Hoje eu já tenho. Hoje, essa semana passada, na igreja tivemos lá, o rapaz tinha quase 5 centímetros a perna menor que a outra. Muito. Né? Oramos por ele, a perna cresceu. Ontem mesmo orei pelo celular por uma moça, a moça que o senhor me mandou. Né? Ela me ligou ontem. Eu orei por ela, pelo celular a perna dela cresceu. Era 2,5 centímetros a 3 centímetros. A perna dela cresceu e ela recebeu a cura. Então é algo que eu peguei facilidade, mas eu peguei facilidade por quê? Por causa do treino, de eu estar praticando, orando por pessoas dentro da minha casa. Minha esposa que tinha escoliose, orei por ela, a coluna dela foi ajeitada, orei por outras pessoas. Eu mesmo faço a própria prática, eu mesmo oro pelos meus braços crescer, minhas pernas crescer, eu faço esses treinamentos. Então é uma segurança que eu criei, uma facilidade muito grande que eu criei nisso. Então eu crio confiança, né? Crio confiança. Mas naquele dia, aquele rapaz falou assim para mim, eu tenho uma perna menor com a outra. Eu não tive coragem, não orei. Eu estava no começo orando nas igrejas por cura. Então, ou seja, eu estava dando viagem perdida, né? Eu não sabia ainda discernir as coisas, ter o conhecimento. Então, a primeira chave é muito importante, você já começar a fazer, a treinar o dom, a treinar, a começar a praticar na vida das pessoas doentes e igrejas. Vai em igrejas simples, não fique sonhando só em igrejas grandes, igrejas monstruosas. Vai nas igrejas simples que nenhum pregador famoso quer ir. Nessas igrejas o pregador famoso não quer ir, mas lá tem doente. Lá tem pessoas para Deus manifestar a sua glória. Então foi assim que eu fiz. Eu me oferecia para pregar nas igrejas. Porque quando você se oferece para pregar nas igrejas pequenas, para eles é até uma honra. É um pastor, é um pregador, é uma honra para eles, né? Então nunca vai faltar oportunidade para você pregar. Então não precisa ficar focado na multidão. Foque nas pessoas e Deus vai honrar. Deus vai começar a honrar. E é uma forma de você começar a crescer no dom espiritual. Essa é a primeira chave. Tá? Não estava na pauta essa chave. Não estava na pauta. Quem sabe Deus vai dando mais aqui e a gente vai ser talvez com um molho de mais chave do de que mistério. 7, né? Tem um casal que eu chamo eles de Fominha, lá de Mauá. Casal que está acompanhando o pastor Ronaldo onde ele vai, eles, quando tem oportunidade, vai, Everton e a esposa. E aí eles estão orando por todos os casos. Ele vai assistir essa live, mandar um abraço para ele, para a esposa dele, que estão muito famintos, né? E aí eles falam para mim, eu orei por isso, orei por aquilo, mas eles pegam casos difíceis para orar. Eles já vão nos casos mais difíceis. Eles estão certos de fazer isso? Não estão certos. Vai da fé. Se eles têm fé,
né? Tem gente que já começa com sendo Milagres usado com grandes. milagres grandes, né? Mas é como eu estou falando, às vezes, com os milagres maiores, você pode estar mais inseguro, muito inseguro, você pode criar muita dúvida. Geralmente, quando a gente chama as pessoas, isso aqui eu aprendi vendo em outros pregadores ensinando. Quando você chama as pessoas para vir à frente, para orar por cura, você chama primeiro as pessoas que você já sabe que Deus te usa nessa área. Ossos, chama pessoas que têm problema nos A ossos. sua estratégia é isso. Na área que você sabe que Deus opera, Exatamente. Você sabe que ali a cura vai acontecer. Mesmo que nem todos sejam curados, porque não é uma regra que todos têm que ser curados, né? Eu costumo dizer que assim, até mesmo o Randy Clark, ele fala nos seus testemunhos que 70% das pessoas são curadas, às vezes nem todas. Então, eu já ouvi muitos pregadores ensinar isso e eu aprendi com eles essa tática de chame pessoas das quais você já sabe que existe, você tem uma unção para liberar na vida dessas pessoas, um dom para orar. É cura de ossos, visão, é audição. Então eu não vou começar já chamando os cancerígenos, já vem os cancerígenos, vem os paralíticos na frente, vem isso, aquilo, vem. Não, eu vou chamar as pessoas das quais. Por quê? Porque quando você faz isso, eu acho que já estamos liberando outra chave, viu, pastor? Né? Quando você faz isso, o que acontece? As curas que já vão começar a acontecer ali naquele momento já vai ativar a fé das pessoas que estão lá, que ainda não estão muito crentes de que vai haver cura divina. Então, quando a pessoa vê um surdo ouvir, uma hernia de disco desaparecer, uma perna crescer, um braço crescer, algo desse tipo, que não é comum a gente ver, é comum às vezes para nós que pregamos cura, né? Mas você vai em igrejas que eles nunca viram isso na vida. E quando eles veem isso acontecer, inclusive na igreja que eu estava pregando domingo, quando a esposa viu a perna do marido crescer, ela caiu no chão de tanta emoção. Então, para algumas pessoas isso é muito, para mim é sobrenatural, claro que é, mas para quem nunca viu na frente, né? Porque os dons deixa Deus mais presente, né? E quando essas pessoas vê esses sinais acontecer, a fé delas é ativada, elas vê que Deus está no lugar, no ambiente, Deus de fato está curando. E aí aquelas que nem querem vir na frente vai correr para frente, porque vai ver que é real. Então essa também é uma poderosa chave. Você que está ministrando cura, independente da cura que Deus está te usando, que seja só em ossos, que seja só em coisas simples por enquanto, sempre chame essas pessoas à frente primeiro, porque na medida que você for orando por essas pessoas, uma onda de unção vai começar a entrar no ambiente, o ambiente vai mudar, porque o coração das pessoas vai mudar e o ambiente vai mudar. E aí os sinais, os milagres, eles podem ser maiores, porque as pessoas vão estar com muita fé. Isso aconteceu no começo comigo, no começo, que eu me lidei com uma situação bem complicada. Eu estava orando por algumas pessoas e começaram a ser curadas. E aí tinha essas curas, hernia de disco, bico de papagaio, vista, gente que não estava enxergando direito, começou a enxergar, pessoas começaram a cair anestesiadas, enfim. E aí tinha um paralítico, né, uma criança paralítica. Ela tinha as pernas, ela, ela ficava sentada no chão, ela não andava, ela só arrastava com os braços. Eu já tinha visto essa criança lá, né? Mas eu não. Eu falei, não vou chamar, não. Eu já tinha visto lá, mas a mãe, quando a mãe começou a ver os sinais, ela ficou impactada. E aí ela disse, pastor, você precisa orar pelo meu filho. Quando eu disse amém, estou entregando o microfone. Aí essa irmã levantou a mão e disse, não, pastor, falta o meu filho. Você precisa orar por ele. Então a fé dela foi muito ativada, né? Ela viu que Deus estava ali. E aí a criança veio. Eu falei, então traga ele aqui. Aí veio mas você ficou com a fé nessa hora? Não fiquei, não. Ele veio se arrastando assim, né? Ele veio se arrastando. E aí ele não sentia as pernas, nasceu assim, né? E aí eu orei. Eu falei, Senhor, eu vou orar, porque né, a gente ora e confia em Deus, né? Mas eu nunca tinha tido um testemunho desse, um milagre desse. Quando eu orei, a criança começou a sentir as pernas e começou a andar. Então isso aconteceu por quê? Justamente porque foi criado esse ambiente de unção, de fé.